Transformar ciência, conhecimento em ações práticas no território é o grande objetivo, né? Não adianta fazer um plano de ação climática que tem componentes de justiça climática, de adaptação do território e de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, se ele vai virar um plano e vai ficar guardado na gaveta. O mais relevante hoje que a gente tem percebido é a necessidade de a gente capacitar tanto gestores quanto a própria população. A informação tem que chegar lá e as informações deles têm que voltar para os gabinetes e tem que voltar para a academia, né? Porque é isto, né? Eles estão vivenciando isso. Agora é hora de pensar como os dados viram rua. Qual é o papel da informação na adaptação urbana? Esse é o videocast da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que reuniu os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Ana Werkel, representante nacional do ICLEI. Para quem não conhece o ICLEI, né, nós somos uma rede de cidades, a maior rede de cidades do mundo, né, são 2.500 cidades congregadas nessa rede que visa justamente se colocar à disposição da sustentabilidade das cidades. Nós apoiamos os nossos associados à busca dessa sustentabilidade, seja nas suas políticas públicas, seja nos seus programas, seja na elaboração de documentos, né? Além desses compondo esses 2.500 associados, né, no Brasil são mais de 100. E os eventos climáticos têm sido inclementes, né, no Brasil, haja vista, basta acompanhar os últimos 10 anos, notadamente os últimos 4 anos. Né, eventos extremos como o litoral norte de São Paulo, como a minha cidade, Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro. E isso se demonstra cada vez premente a necessidade de adaptação dos territórios, de resiliência. A professora Tatiana vai falar daqui um pouco sobre a resiliência urbana em ação, né? E o ICLEI, então, dá esse apoio para as cidades associadas trazerem essa resiliência, essa adaptação para as cidades. Isso passa, obviamente, pela elaboração de dados, né? Todo o material que é produzido pelo ICLEI, ele é com base em ciência, com base em dados, né? Essa materialidade necessária para a produção, né, intelectual, acadêmica, ela tem um objetivo de chegar até a rua, né? Por isso eu achei muito interessante a temática, né, dada para esse painel, porque transformar ciência, conhecimento em ações práticas no território é o grande objetivo, né? Aí eu falo agora não só pela academia, mas também pelo ICLEI, né? E como a gente faz essa produção de dados no âmbito, né, de uma rede de cidades? É com a participação social, né? Com uma governança que gere, né, conhecimento não só da academia, mas também das pessoas que têm a vivência na cidade, né? Então, toda vez que se faz um workshop, toda vez que se fala com outros governos, né, porque as cidades estão inseridas em contextos macros, em contextos metropolitanos, né, essa governança necessária para a colheita desses dados, ela é extremamente importante para a produção desse conhecimento, valorizando todos os saberes, não só os acadêmicos, mas também o conhecimento empírico, prático dentro das comunidades, né? E após a elaboração desses documentos, né, e quando eu falo documentos, que documentos são? São planos de ação climática, são planos de mitigação aos efeitos da mudança climática, são planos, né, de análise de riscos, ou melhor, são análise de riscos e vulnerabilidades climáticas para entender a dinâmica do território que está alterada em virtude dos eventos climáticos extremos, né? Então,
esses documentos que são produzidos nesse âmbito, né, de participação coletiva, depois eles são disponibilizados igualmente para essa população, né, através dos seus governos, né? Só que eu sempre digo, né, que no fundo é uma via de mão dupla, né, porque a pessoa que participa dessas ações, né, e aqui eu acho que é um fórum importante para a gente falar sobre a participação social também nessa coleta de dados, é aquela depois que vai cobrar a aplicação desses mesmos dados e produção de conhecimento na resiliência urbana e na adaptação. Explico. Não é? Eu sempre digo para prefeitos, quando a gente conversa com eles, né, no ICLEI, ou até mesmo com secretários de meio ambiente, falo assim, olha, não adianta fazer um plano de ação climática que tem componentes de justiça climática, de adaptação do território e de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, se ele vai virar um plano e vai ficar guardado na gaveta, né? E aí eu até ainda complemento, né? É impresso em papel couché que não dá nem para reciclar, né? Então, é importantíssimo que esse plano, esse planejamento, né, esses dados foram coletados, que viraram metas e indicadores, ele retorne em ações práticas para aquela comunidade, para aquele território, né? Então, a abertura também de dados, como, por exemplo, o inventário de emissão de gases de efeito estufa, ele é de extrema relevância, porque dessa feita, aquela comunidade, né, aquelas pessoas vão poder também cobrar aquelas ações que foram postas nesses planos, desses documentos, né? Então, é uma dialética muito importante que se estabelece, né, com essa relação, com relação a esses dados, né? Porque você participa da produção, você precisa participar da produção, da coleta deles, amarra em planos, né, sejam eles de ação climática para mitigação ou para própria adaptação, e depois convoca, né, com a abertura desses dados, tanto a fiscalização como colocando-os em prática, né, para a modificação, de fato, desses territórios, né? Então, o ICLEI, ele é um grande mediador, né, dessa prática dialética, né? A gente incentiva sempre nas nossas oficinas de elaboração, né, sejam eles de que documentos forem, essa participação social, acadêmica, de outros governos, mas também incentiva essa colocação, por assim dizer, né, colocar em prática efetivamente aquilo que foi pensado por meio de programas e políticas públicas, né? Tatiana Tupunduva, professora do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. O mais relevante hoje que a gente tem percebido é a necessidade de a gente capacitar tanto gestores quanto a própria população. Hoje nós temos gestores e tomadores de decisão que têm vontade de fazer algo e não sabem muitas vezes por onde começar, pedem ajuda, consultam as pessoas que estão atuando nesse sentido para dizer, bom, eu sou um município, vou falar um pouco dentro da minha área aqui de atuação, que é o RUA, que é o Resiliência Urbana em Ação, onde a gente trata com desastres. Eu vou ter que pensar no município que já passa por esses eventos climáticos extremos ou que virão a ter. E são pessoas que pedem ajuda no sentido de onde que eu busco a informação, porque eu não sei por onde começar de fato. Mas, além da capacitação dos gestores, que é tão necessária, a gente também precisa pensar do outro lado. Dados são importantes? Sem dúvida nenhuma. Mas eles têm que ser abertos e confiáveis. A gente tem que ter metodologia para esses dados surgirem, porque senão são só informações soltas. A gente precisa ter registro, para que você tenha uma série histórica com esses dados que possibilitem tomada de decisão. E a gente precisa também capacitar quem ouve, quem recebe o dado, quem recebe essa informação. Então, hoje, a gente passa por problemas do tipo, o Estado de São Paulo hoje tem uma política já inovadora, porque a Defesa Civil do Estado emite os alertas. E todos nós recebemos esses alertas. E eu pergunto, quantas vezes a gente sabe o que fazer? Está lá dizendo, fique em local seguro.
Mas se eu não estou, por exemplo, na minha região de residência ou no local onde eu trabalho, que eu conheço bem aquele espaço, eu não sei o que é local seguro. E a gente hoje vive esse momento onde as pessoas estão recebendo alertas e não estão seguros em relação ao que devem fazer, quais são as ações que devem tomar ou para onde ir. E quando a gente extrapola essa discussão que estamos aqui fazendo para as pessoas mais vulneráveis, a urgência aumenta demais. Porque aí são pessoas que habitam áreas de risco ou que se transportam e se deslocam por locais que realmente nem sempre têm a segurança necessária, onde já receberam alertas anteriores ou já viveram enchentes, inundações, estiagens, incêndios, ondas de calor e por aí vai, né, dentro dos vários extremos que a gente vivencia, e já perderam muitas coisas, sejam vidas, sejam perdas materiais, sejam a esperança de que numa próxima tempestade talvez não tenham segurança. E essas pessoas, ao receber as informações, a gente tem que transmitir isso com muita empatia, com muito cuidado, porque as pessoas têm receio do que fazer, como fazer e já tem um trauma, como a gente costuma dizer, em relação ao que vai acontecer. Então, a informação, ela é fundamental. E essa informação, ela tem que chegar de uma maneira direta, com uma linguagem fácil e acessível, que é muito diferente, né? O que eu preciso direcionar para um gestor, para um tomador de decisão, do que eu preciso direcionar para a própria população. E eu realmente acredito, aí, como professora, não tem como ser diferente, que o caminho melhor para a gente fazer isso, em termos de capilarizar essa informação o máximo possível, é a gente trabalhar em termos de educação. Seja na educação básica, seja no ensino médio, seja dentro do que deveria ser exigido ali ao assumir um cargo público, de repente, né? Por que não a gente criar uma situação onde cada novo parlamentar tem que passar por uma atualização, digamos assim, de quais são as questões ali fundamentais para saber lidar, pelo menos começar uma conversa. E não só parlamentares, né, porque isso não vale só para o legislativo, vale para o executivo, vale para a sociedade em geral, vale para a iniciativa privada. Nenhum ator da sociedade aqui fica de fora, né? Carlos Leite, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Faz uns 3 anos que eu trabalho muito com urbanismo social, urbanismo climático, urbanismo social, tá? Então, o que a gente faz? Pode ir para o próximo. A gente vai para a favela, tá? Isso aqui é Jardim Colombo, né? Atrás do Morumbi, do lado Complexo Paraisópolis, né? Que é hoje a maior comunidade, maior favela de São Paulo, né? Mais de 100 mil habitantes, né? Paraisópolis e Jardim Colombo. Então, assim, nós temos aqui alguns especialistas em justiça climática, tá? Em mudança ambiental, parceiros que vêm da GIZ de Brasília, que é a empresa alemã de fomento, né, ao desenvolvimento urbano sustentável, que formam gestores públicos. Mas, assim, é um pessoal que está, entre aspas, treinado, né, para andar nesses territórios, para conversar com essa população, junto com a gente, para a gente ver na prática, assim, o que é que está acontecendo. As enchentes que aconteceram aqui, nesse lugar, vamos para o próximo. Aqui, né, no Jardim La Pena, lá na Zona Leste, né, e aí um outro parceiro nosso, que é a Fundação Tid Setúbal. Essa turma que morava ali tem muita informação, muito dado que a política pública não tem. Então, assim, tem uma coisa que, assim, que é o mundo real dessa gente que está sofrendo, que são milhares de pessoas, ou milhões de pessoas do Brasil, né, e que, numa aproximação com eles, né, a gente tem informação para levar, a gente tem um pouco de recomendações para dar para o que acontecer no momento, mas a gente recebe muita informação de quem está vivendo lá, de quem está morando lá. Então, eu diria assim, é uma via, né, são 2 vias que vão nisso, né? E, nesse sentido, pode ir passando um pouco, da gente ir conversando sempre, a gente vai vendo soluções ali na prática. Sai da academia, sai um pouco da esfera aqui dos gabinetes, né, da gestão pública, que é óbvio, é fundamental, você está olhando macro, né? Os dados, as evidências, as previsões, as políticas públicas macro, né, de Brasília, cenário nacional, né, no chão de fábrica, né, os gestores públicos municipais,
Mas isso aqui, ó, né, é uma população que está aí, ó, né, formando um plano de bairro, vamos para o próximo, até chegar num trabalho que desenvolvemos com eles aqui no Jardim La Pena, né, Zona Leste de São Paulo, recuperando as poucas áreas verdes. Então, numa discussão, por exemplo, né, qual é a única área aberta que normalmente nós encontramos numa favela? Um campo de futebol, né, que não tem nenhuma área verde, né, não tem mulheres, não tem idosos, não tem crianças, né, e hoje em dia está dominado pelo PCC, né. Então, assim, é uma área aberta de captação de água, ponto, né, não suficiente para um monte de outras coisas. Então, a gente vai descobrindo um pouco, né, conversando com a comunidade durante 6 meses para desenvolvermos esse projeto de criar novas áreas verdes de recolhimento, de horta comunitária, pode ir para o próximo, né? Identificando os momentos de saneamento com moradores que só eles conheciam ali exatamente qual é o nível da água, como é que você faz ali, como é que mede, que época, que ano. Assim, é o mundo real, né? Trazendo muita alimentação de dados, de informação que a gente vai pegando. E a gente vai vendo o engajamento deles. Para finalizar, rapidinho aqui, olha só que interessante, esse é um outro parceiro nosso, que é a Teto Brasil, né? Que veio da Techo do Chile, está no Brasil há uns 15 anos, né, que faz casas temporárias num fim de semana em trabalho de mutirão para as comunidades que estão em situação de emergência, alagou, inundou, tem que fazer uma moradia em forma de mutirão para uma casa em um fim de semana. Olha o que eles estão falando, volta um pouquinho, olha o que eles vão fazer agora dia 14, volta um pouquinho. Temos um diagnóstico aqui, né? Vamos para o próximo. O debate tem que chegar lá, né? A informação tem que chegar lá e as informações deles têm que voltar para os gabinetes e tem que voltar para a academia, né? Porque é isto, né? Eles estão vivenciando isso. E aí, olha, só para fechar, eles estão vão lançar agora no dia 14 de outubro, em Brasília, um estudo com 119 comunidades periféricas do Brasil todo, organizado pelo Centro de Pesquisas do INSPER, tá? Então, assim, colher dados ali, na ponta, né, nos territórios periféricos. Então, acho que, assim, esse é um trabalho hoje que também tem que ser muito, muito, muito valorizado no Brasil, porque são milhões de pessoas que estão vivendo isso, né? Pode não ser o desastre de uma cidade inteira, né, como Porto Alegre, mas é isso aqui, ó. O Jardim La Pena eu vou há 8 anos. Todo mês de fevereiro e março, um monte de gente perde casa, crianças e mães com a água subindo até aqui, e entra rato, entra bicho, entra tudo, né? Você fala assim, bom, mas gestores públicos da cidade de São Paulo não sabem disso? Essa comunidade articulada aqui, com, né, o apoio fundamental de uma fundação Tite Setúbal, está fazendo as melhorias, né? Porque gestores passaram e os dados estão lá, e a decisão política. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.